da Igreja em Portugal. Mais uma vez venho partilhar um relatório, neste caso ao final do primeiro dia desta 61ª Assembleia da Conferência Geral, onde quase 3.000 delegados de todo o mundo estão reunidos. No final deste primeiro dia de trabalhos, bastantes coisas aconteceram, decisões foram tomadas, muita informação foi partilhada e agora eu partilho convosco aqui nos canais, nas redes sociais oficiais da Igreja Adventista em Portugal ou nos grupos de informação, partilho então algumas notas que me parecem ser as mais relevantes. A primeira delas, vamos começar pelo fim, foi a última decisão deste dia, foi a nomeação do pastor Ted Wilson para um terceiro mandato como presidente da Conferência Geral. Ele teve um grande apoio, praticamente 75% dos delegados votaram favoravelmente e, portanto, o pastor Ted Wilson está renomeado. Talvez dois factos interessantes, seja que é pouco comum, já aconteceu, mas raramente aconteceu na história da Igreja, um presidente, um pastor ser nomeado para um terceiro mandato, o que é obviamente uma nota de destaque, mas talvez um fundamento para esta decisão e esta proposta da Comissão de Nomeações, aqui obviamente é já mais uma interpretação minha, mas partilho-a no sentido de ajudar a explicar um pouco um facto interessante. É que esta sessão da Conferência Geral ela foi adiada 2 vezes já, portanto, por causa da pandemia. Ela deveria ter acontecido em 2020, aí sim seria o final do quinquênio e, portanto, do segundo mandato do pastor Ted Wilson, mas devido a este adiamento, os estatutos da própria Conferência Geral não permitem que agora se comece, digamos, uma nova contagem. Isto significa que daqui a 3 anos teremos uma nova sessão mundial, portanto uma Assembleia da Conferência Geral, e então aí terminará o terceiro mandato do pastor Ted Wilson. E obviamente que isto também fez parte, claro, desta decisão e da equação. Amanhã penso que iremos ter novas nomeações, pelo menos, com certeza, o secretário e o tesoureiro da Conferência Geral. Depois, ao longo deste dia, algumas notas de destaque que eu gostava de partilhar convosco. Vamos começar precisamente pelo pastor Ted Wilson, mais uma vez, e pelo relatório que ele apresentou logo pela manhã, um relatório bastante denso, bastante forte mesmo, em relação ao trabalho que foi feito durante estes últimos 7 anos. Eu vou reforçar talvez 2 notas mais estratégicas, que têm sido realmente as duas têm sido uma das grandes forças das iniciativas da Conferência Geral. Falo-vos nomeadamente do programa ou da iniciativa Total Member Involvement, o envolvimento total dos membros, que tem sido uma das grandes linhas estratégicas do pastor Ted Wilson, e também um enfoque na área espiritual, na reforma e no reavivamento. E este relatório do presidente, Ted Wilson, ficou marcado por 2 testemunhos fortíssimos que aconteceram nas Filipinas, e foram-nos então contadas histórias impressionantes. Uma delas tem a ver com a rádio, a AWR, a Rádio Mundial Adventista, que através das suas ondas chegou aos guerrilheiros rebeldes que vivem na selva armados numa tentativa de conquistar o poder pelas armas ali nas Filipinas. E de forma extraordinária começaram a ouvir as pregações, estudos bíblicos, mensagens através da AWR, no meio da selva, começaram a ser tocados por estas mensagens e vieram ao contacto com a Igreja Adventista e pediram que pastores fossem ter com eles para, enfim, lhes darem a mensagem, e acabaram por se entregar às autoridades, entregarem as suas armas, tornarem-se homens e mulheres pacíficos e batizaram-se há alguns meses atrás na Igreja Adventista. E hoje, uma surpresa, um destes guerrilheiros, um coronel das forças rebeldes, foi batizado aqui mesmo nesta sessão da Conferência Geral com a sua esposa, e foi realmente um momento extraordinário. Depois, em relação ao programa deste dia, ele foi marcado por um conjunto de decisões de natureza mais administrativa, com algumas alterações propostas aos estatutos da Conferência Geral. Aliás, uma das decisões, dos três tipos de decisões que só podem ser tomadas aqui em Assembleia da Conferência Geral, portanto fizemos mudanças aos estatutos, foram também feitas várias mudanças ao manual de igreja, neste caso pequenas alterações à formulação, pequenas introduções, ou algumas também com algum significado. Outra das grandes medidas ou decisões que só podem ser tomadas aqui na Conferência Geral, em Assembleia, e a terceira, já agora fica uma curiosidade, são alterações à formulação das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Neste caso, vou-vos dar uma nota sobre uma decisão, uma alteração que foi tomada por larga maioria em relação a uma proposta para alteração no Manual de Igreja, que tem algum significado por vir ajudar a clarificar um tema
com alguma relevância, particularmente em Portugal, onde temos muitas mulheres anciãs nas nossas igrejas, há muitos anos, é uma das marcas da liderança e da força espiritual da nossa igreja, e foi introduzida uma alteração que eu vou partilhar convosco. E a alteração é esta frase: anciãs que venham a ser mais tarde eleitas como diaconisas não necessitam de ser ordenadas como diaconisas, uma vez que a sua ordenação como anciãs já cobre este ofício. Através desta alteração e de mais uma ou outra ligada a esta parte do manual, vieram clarificar, de facto, a posição das mulheres como anciãs e a sua ordenação a este ministério, que é praticada, esta ordenação, em muitas divisões, e, portanto, esta clarificação foi uma das decisões talvez mais relevantes ao longo deste dia. Fica então este relatório, são algumas notas. Amanhã, se Deus quiser, cá estarei. Convido-vos a continuarem a seguir as nossas redes sociais, porque estamos a fazer várias stories, sobretudo, com pequenos momentos. Amanhã conto fazer algumas reportagens aqui com algumas pessoas para vos dar a conhecer algumas das áreas do trabalho desta grande organização que é a Assembleia Geral da Conferência Geral. Até lá, se Deus quiser, que Deus vos abençoe.